Olá, este é o Panorama CNN Business. Hoje com Davi Schlesinger, CEO, e Laércio Cosentino, presidente do conselho da Mendelex, que é um laboratório brasileiro de pesquisa genética. Bom, Davi, Laércio, a Mendelex anunciou recentemente o desenvolvimento de um teste para a detecção da Covid-19 que chama muito a atenção pelo preço, né? O preço anunciado é de R$ 95, que é muito abaixo do que vem sendo praticado no mercado, acima de R$ 250, R$ 300. Como é que foi possível chegar a um preço tão competitivo, tão acessível? Basicamente, nós fizemos um estudo no mercado de todos os gargalos existentes para lançar esse teste, né? Avaliamos a questão dos insumos, a maioria dos insumos que hoje são utilizados são estrangeiros. Analisamos a logística, vivemos num país continental, então desde a coleta, transporte de material e assim por diante. E a questão de equipamentos, quer dizer, vários dos equipamentos que são necessários nos testes tradicionais são importados também, que levam um tempo para você importar, e nesse momento você tem vários países necessitando das mesmas coisas. Aí surgiu a ideia seguinte: por que a gente não pensa um pouco diferente? Aí nós elencamos 3 premissas. Tinha que ser uma coisa que fosse simples, fácil de ser disseminado e um custo adequado, tá, à questão do nosso país. E aí nós fizemos vários estudos, testamos várias teorias, né, vários outros testes, né, que estavam sendo desenvolvidos ao redor do mundo, e chegamos na tecnologia LAMP, né, que nós conseguimos fazer alguma coisa simples, de fácil disseminação e de custo adequado, tá certo? Além do mais, principalmente que no Brasil, o Covid-19 está sendo tratado como uma doença do trabalho, a gente precisa ter uma coisa muito simples para que as empresas, um custo adequado, que as empresas vão ter que adotar a testagem em massa para poder ter a segurança dentro de cada uma das suas empresas. O teste ficou pronto em 3 meses, né? Cerca de 3 meses. Como é que foi esse desenvolvimento e se vocês tinham essa certeza de que conseguiriam entregar o teste nesse período tão curto? Basicamente é o seguinte, acho que nós trabalhamos sendo uma startup, né? Quer dizer, realmente colocamos o nosso objetivo, colocamos a nossa premissa, utilizamos metodologia ágil, quer dizer, a cada instante você vai ajustando, vai fazendo, vai mudando, tá? Isso deu uma tremenda velocidade para a gente chegar no resultado final que nós chegamos em 3 meses. Além disso, acho que é importante todo o conhecimento que a Mendelex já tem. A Mendelex é uma empresa que eu pessoalmente investi como capital anjo em 2012, tá? E tem um grande know-how dentro da companhia em realmente trabalhar não só com a parte genética, mas também na busca de insumos, na busca de novos testes complementares, tá? Para que a gente consiga ter resultados mais efetivos na saúde. Acho que somando tudo isso, nós conseguimos ganhar o tempo necessário para ter um excelente resultado. Davi, do ponto de vista da pesquisa genética, enfim, do desenvolvimento, qual foi o principal desafio de conseguir entregar esse resultado? Nosso principal desafio é que quando a gente determinou que a gente ia testar novos protocolos é de não replicar o que já estava sendo feito e que a gente já sabia que não ia funcionar, que não ia conseguir ser escalável. Então, o risco é algo que a gente gosta de tomar e a gente, então, testou diversos protocolos diferentes, sempre com uma meta muito clara. Vamos simplificar todos esses protocolos. Vamos simplificar e vamos ver quanto que a gente consegue chegar em termos de escala. O maior desafio que a gente enfrentou foi que esses insumos não estão disponíveis rapidamente. Então, toda vez que você quer testar alguma coisa nova, você tem que fazer uma aquisição, uma importação, comprar de novo, até você chegar no ponto em que um protocolo funciona bem, de maneira replicável, de maneira estável, você passou por muitas iterações, por muitos fornecedores diferentes. E este ciclo, aqui no Brasil, é um ciclo muito mais lento do que você tem nos Estados Unidos ou na Europa, onde os fornecedores estão ali do lado. Queria perguntar agora, por favor, do ponto de vista, então, da escala, vocês mencionaram muito isso. O tamanho desse mercado, se nós imaginarmos que o Brasil são 220 milhões de pessoas, se a gente testar metade do Brasil, são 110 milhões de pessoas. Se a gente testar 25%, falando de 50 e poucos milhões de pessoas, tá?
Então, é um mercado assim enorme, entendeu? Com uma necessidade incrível, tá? De realmente a gente conseguir detectar o quanto antes uma pessoa infectada, poder afastar, poder diminuir o risco de contágio e assim por diante, tá? E aí pensando quem são os potenciais clientes, né? O Laércio comentou um pouquinho de laboratórios. Quem que são esses vão comprar os testes de vocês? São as empresas diretamente? Vai ter que haver a intermediação de um laboratório? Eu acho que o principal alvo nesse momento são as empresas, tá? Até como eu disse para você, quer dizer, foi declarado, né, doença do trabalho, tá? Então, hoje você tem um nível de represamento muito grande, tá? De várias das empresas para, antes de retornar, conseguir testar, tá? Então, acho que o público-alvo é exatamente a questão das empresas. Paralelamente a isso, a gente está desenvolvendo parceria com outros laboratórios para que eles utilizem toda essa nossa metodologia, toda essa nossa tecnologia, para que eles possam também fazer o teste com uma velocidade também mais rápida em cada ponto do Brasil. Eu acho que isso é fundamental, quer dizer, a gente não pode simplesmente ter todas as amostras que vêm para São Paulo, quer dizer, a gente precisa disseminar isso e o quanto antes fazer com que realmente seja acessível para o maior número de empresas através dos laboratórios. Qual que vai ser a capacidade de produção desses testes no mês de julho? A gente está subindo de uma capacidade de dezenas de milhares de testes por dia para uma centena de milhares de testes por dia ao longo das próximas poucas semanas. Sim, acho que muita gente não conhecia a Mendelex até esse anúncio do teste para Covid. Queria que vocês contassem um pouquinho da história do laboratório, como é que surgiu. A Mendelex começou com uma mudança tecnológica que ocorreu no mundo. O mundo tinha uma tecnologia de sequenciamento de DNA que custou 3 bilhões de dólares para sequenciar um genoma. E uma nova tecnologia surgiu, mais ou menos 12 anos atrás, que é sequenciamento de nova geração. O sequenciamento de nova geração fez com que o custo de sequenciar um genoma caísse desses 3 bilhões de dólares para menos de $1.000. Com isso, a gente passa a ter a capacidade de enxergar um monte de informações que antes não era possível. A gente tinha que ter a capacidade de analisar isso. Então, era uma empresa inicialmente focada em bioinformática, em inteligência artificial, em análise genômica. Com o tempo, a gente viu que tinha uma demanda interna nossa de verticalizar, ter o laboratório, poder controlar esse ciclo de desenvolvimento muito mais de perto. Por isso, a gente tem um laboratório com altíssima capacidade de sequenciamento, junto com uma grande equipe de desenvolvimento de software e bioinformática, junto com um time renomado médico, especialista em genética médica, em genômica médica. O que a gente sistematicamente fez com que o custo de diagnóstico de doenças raras, que era inviável, impagável e não estava disponível, fosse caindo progressivamente. E hoje a gente tem exames que são feitos por menos de R$1.000, que são feitos, inclusive, pelos centros de referência de doenças raras do SUS, a preços que o SUS consegue pagar. E acho que uma pergunta que se faz é como é que se fecha a conta de um laboratório de pesquisa genética? Dá para ter o desenvolvimento em prol da saúde da população e ainda assim ser lucrativo? A empresa é sustentável já há vários anos. A gente fez algumas rodadas de investimento que permitem com que a gente continue investindo em algo que o Brasil não tem uma tradição muito grande de investir, que é em biotecnologia e em genômica. A gente tem investido bastante nisso. Hoje a empresa tem quase 200 funcionários. A gente tem mais de 60 funcionários que são técnicos especialistas, PhD em biologia molecular, médicos geneticistas, engenheiros de software. E aí está a riqueza da empresa em um know-how, em uma geração de dados que permite com que a gente vá aprendendo e aprimorando esses processos constantemente. Tá ok, então. Uma última pergunta, Davi e Laércio. Queria que vocês contassem um pouco o que está no plano de negócios para os próximos meses, para os próximos anos. A Mendelex é uma empresa de tecnologia focada em saúde, né? Quer dizer, é uma empresa que no cerne dela está cada vez mais a captura de dados e informação referente a cada ser humano, tá? Para que a gente consiga ter uma medicina
com previsibilidade. Tá? Então, tem muita inteligência artificial, quer dizer, quando você olha, é uma empresa de saúde que eu acho que tem mais engenheiros de software do que médicos, provavelmente dito. Então, a gente está transformando todo o conhecimento técnico em dados, em algoritmos que vão possibilitar cada vez mais a gente entender o ser humano, tá? Entender doenças pré-existentes e, com isso, a gente conseguir ter a previsibilidade, tá? De forma antecipada de doenças, de tratamentos e assim por diante. Tá? Então, nós lançamos o produto teste da bochechinha, quer dizer, da mesma maneira que você faz o teste do pezinho, que você identifica até 30 doenças tratáveis, com o teste da bochechinha no DNA você consegue chegar quase a 300 doenças tratáveis. É uma evolução incrível. E a partir desse DNA, o DNA você faz sequencia uma única vez na vida, e depois você vai evoluindo conforme você vai construindo os algoritmos e vendo tendências do que pode acontecer. Tá ok, então queria agradecer mais uma vez pela entrevista, pela conversa, Laércio e Davi. Até a próxima, obrigado.